Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a mola eu tenho Luísa e Camponeusa e hoje nós analisaremos as finalistas da sexta temporada da Corrida das Blogueiras, reality show do Diva Depressão, que chega ao fim na próxima terça, 21 de janeiro. Mas antes, vamos comentar das eliminações do top 5, né, que virou logo o top 3, que foi no episódio 10, exibido nessa terça 14. Saravika foi eliminada na primeira etapa da semifinal e a Natália Mates foi eliminada da segunda etapa. E aí, Neuza, o que você achou dessas duas eliminações? Surpresa, previsível, o que lhe pareceu? Olha, não acho surpresa, eu acho que era um caminho natural que estava seguindo tanto pela narrativa da temporada, né, tudo que a gente acompanhou até aqui, mas fico um pouco triste, até porque elas chegaram na semifinal, então, tipo, são blogueiras fortes, são participantes que tinham peso para poder estar ali na final. Então é um pouco triste ver aquela sensação, né, de nadar e morrer na praia, mas eu acho que pela história da temporada como um todo, pra gente chegar num top 3 mesmo, não dá pra fingir surpresa. É só tristeza mesmo, tipo, e empatia pela frustração das duas, que imagino que deve ser enorme. E meus votos de muito sucesso para as duas, tanto a Sarah quanto a Natália são artistas incríveis no ramo que elas seguem, né, no nicho de cada uma. E é isso, meus votos de muito, muito sucesso. A Sarah, ela já estava naquela coisa desde a semana passada, o pessoal falando, ai, foi injustiçada, injustiçada, porque se a gente analisar bem, dava para ela ter sido salva na roleta do vídeo curto, mas, né, a Paloma teve esse tino de colocar as coisas escritas e para os meninos isso leu mais como um capricho, e a Sarah acabou ficando para a última, derrapou ali na definição entre tratamento e edição de imagem e acabou sendo eliminada de forma justa, porém muito triste. E a Natália, eu também fico triste, né? Mas é um sentimento um pouco diferente, porque eu acredito que ela tinha tudo para ir para a final, tanto em questão de histórico como desempenho também agora na semifinal. E é muito triste ver que ela foi eliminada. Mas é como a Neuza falou, agora, daqui para frente é só sucesso, que elas consigam alcançar tudo que elas desejam, que as suas carreiras sigam brilhando por aí, porque são duas criadoras de conteúdo muito fortes e muito interessantes de acompanhar. A da Sarah, até a gente falou semana passada que estava se encaminhando tudo para ela sair, porque eu acho que além de tudo, de ela ter usado a inteligência artificial, ela praticamente transformou o punho da blogueirinha num churros, né, como tinham falado em outros vídeos. Uhum. Então ficou difícil de defender, né, já que ela mudou uma característica, ela mudou um braço de uma pessoa. E na parte da eliminação da Nath, nossa, eu fiquei com sentimentos conflitantes, sabia, com a eliminação dela, porque se a gente parar pra pegar, assim, que o Diva gosta muito de pegar a prova do momento, mas eu sempre acho que o histórico tá lá, eles estão contando o histórico junto também, né, mas eu confesso que a apresentação da Natália pra mim foi a mais fraca, também concordo, assim, dos 4 era a que eu eliminaria, mas eu fico com sentimentos conflitantes, porque eu não sei se eles usassem o critério trajetória da Costa ali na final, né, porque a trajetória da Natália estava muito mais interessante, e eu não sei se eles deixariam a Dakota de fora da final e optariam por eliminar a Paloma ou a Ju. Aí fico muito conflitante sobre isso, eu digo, então eu acho que estava difícil pra Natália a configuração acontecer, porque às vezes eu fiquei com a sensação que não importasse o que a Natália fizesse, ela não iria pra essa final. Mas aí é um lado meu de reality show analisando, porque meu lado coração tá amando essa final, esse top 3 aí é uma coroa tripla. Vou lá fazer a Cad do Mean Girls, fazer uma coisa boa daquele filme, né, que é partir a coroa em vários pedaços e distribuir pra todas as 3 ali. E só não vão gostar de dividir o prêmio em dinheiro, né. 50 dividido por 3 dá muito não. Mas tá aí também, como repito, sucesso pra Sarah, sucesso pra Nath. Nath que, né, ícone da maquiagem, Sarah que foi a redenção dela nessa temporada, veio aí. Agora, parecido com o que fizemos no top 6, porém hoje tem a Neuza e a Luísa aqui, né, para falarem do que acharam das finalistas na temporada e tal, já que no episódio passado a gente fez uma análise completa. Quem estava comigo foi os meninos, os queridos do Que Ódio. A gente vai dar início a esse veredito do que a gente acha de cada uma delas em ordem alfabética, né? Dizer o que a gente achou, porque agora é final, agora o poder está na mão da gente, do público, de quem votar mais. Não vai ganhar quem vencer uma prova, vai ganhar quem tiver mais votos. Então tudo pode acontecer. E vamos começar
Aí com a Neuza, Neuza, o que você acha da trajetória da Dakota nessa 6ª temporada de Corrida das Blogueiras? Ah, gente, eu puxo muita sardinha pra Dakota. Acho que. Não, falando um pouquinho das três, tipo, num geral, acho que é uma final que realmente pode ser de cada uma delas. Pode ser muito uma situação de partir a coroa e dar um pedaço pra cada uma, porque acho muito merecido a trajetória das três. É, falando da Dakota em si, ela tem um dos melhores históricos da temporada, né? Ela só tem um flop, e mesmo assim um flop técnico, não foi por entrega dela na prova em si. E eu acho que ela entregou muito mais do que ela entregou na temporada original também. Acho que a gente vê uma leveza muito maior na nova chance que a gente não viu na quarta temporada da Dakota. Então, eu gostei muito de assistir ela, sabe? Ver uma pessoa que a gente já conhece o trabalho de antes, ver ela naquela situação ali tensa de entregar a prova em tempo recorde e que realmente é uma situação muito intensa. Então eu gostei muito de assistir ela, gostei muito dos desempenhos dela. Acho justo ela estar na final, isso nem é por gosto pessoal, acho que vendo a temporada mesmo, é uma daquelas pessoas que você vê, não, ela tem capacidade total de chegar na final e de ganhar, isso sem favoritismo. Então acho muito justo, acho que faz sentido ela tá na final e eu tô muito feliz. Porque eu nunca escondi em nenhum episódio aqui que era minha torcida desde o começo. Então tô muito realizado da Queen ela tá na final. E eu acho que pode levar. Acho uma forte concorrente em questão de voto. Inclusive, a Neuza falando isso, pela primeira vez na história do Extra Podcast, juntamos todos os reality shows da face da Terra que a gente tinha, com todos os comentaristas fixos, né, do reality show. É a primeira vez que a gente tá numa final que um de cada um de nós torce pra uma pessoa diferente na final. Né? Sim, Então, assim, tá a Neuza com a Dakota, a Luísa com a Ju e eu com a Paloma. Ou seja, vai ter gente feliz aqui. Vai estar todo mundo feliz porque quem ganhar vai ser uma das maiores vencedoras da história de reality shows. Mas vai ter alguém, certeza, comemorando aqui semana que vem. E você, Luísa, o que achou da trajetória da Dakota do comecinho da temporada até agora, que ela tá pra votação popular pra ver se deixa de ser perdeã e vira campeã? Então, eu acho que a trajetória da Dakota a gente tem que pegar, na verdade, lá do começo, lá os primórdios, né? Quando o Diva Depressão abriu as portas da garagem deles para receber o pessoal, né, para a primeira temporada, que ela tá se inscrevendo e não passou, não passou, não passou, finalmente entrou. E agora na 6ª temporada, eu posso dizer que assim, a trajetória dela como candidata ali com as provas foi uma trajetória consistente. A gente não teve assim muitas vitórias como na quarta temporada, mas tivemos bons desempenhos. Inclusive, a única vez que ela foi para o flop foi realmente por uma regra que tinha sido quebrada, não foi por desempenho ruim na prova. Mas quando a gente para analisar a questão de narrativa, realmente a Dakota não estava muito, como é que eu posso dizer, muito aparente, digamos assim, na temporada. Mas isso não mancha a trajetória dela, isso não acaba com o trabalho que ela veio fazendo. Eu acho que ela foi ótima nessa temporada, inclusive, mesmo eu torcendo pra Ju, se a Dakota ganhar, não vou reclamar, inclusive vou ficar muito feliz, vou dar festa do mesmo jeito. E agora né, fazer campanha, puxar mutirão e boa sorte na semana que vem. A Dakota é maravilhosa, dona de uma oratória perfeita e sabe como se portar diante das câmeras. Ou seja, ela é o que todo diretor de reality show quer, né? Eu sempre falo isso quando eu tô falando dela. E meu carinho pela Dakota vai pela sua temporada original também, porque eu acho que foi uma das primeiras drags, influências que eu conheci com indicação da Luísa. Eu falei, como eu sempre falava, né, Luísa? Você me apresentou a Desirê, me apresentou a Dakota, né? Pra ver os vídeos assim. A Luísa é a minha Michelle Visage aqui, pras drags. Eu, no caso, sou a dela, né, no caso. Mas eu acho que nessa temporada a Dakota não protagonizou muito, né? A Dakota é conhecida por protagonizar. Eu acho que nessa ela não protagonizou, ela ficou mais orbitando por trajetórias e mesmo assim mostrando que era boa. Né? Ainda bem que ela fez isso, né? Mostrou que era boa. E o que torna meus sentimentos conflitantes com a Dakota é justamente isso, porque o que pesou pra Dakota, eu acho mais, principalmente agora nessa reta final, é a trajetória inteira dela, como a Luísa pontuou, não a trajetória dela inteira na temporada, dela com corrida. Eu acho que o Corrida quis contar histórias na final. E cada uma das três tem uma história diferente para contar com relação ao programa. É sua história com corrida que te levou para a final, praticamente. Né?
Então eu acho que a Dakota tem muito disso, muito dessa força, porque eu gosto muito dela, mas eu acho que ela se ofuscou. É porque é curioso e que dessa configuração, é porque essa configuração a gente não tem mais o poder de decidir vitória. O histórico não vai dar vitória a quem conseguir cativar mais público, né? Que é a votação popular. Mas eu acho que das 3 na final, eu daria o terceiro lugar pra Dakota, por exemplo. Porque eu acho que se eu fosse dar prêmio por narrativa, eu ficaria entre a Ju e a Paloma pra dar. Mas como eu falei, é voto popular. E o voto, quando você conquista, você pode conquistar por qualquer critério. E isso é mérito das pessoas que conquistaram esse voto para lhe fazer campeão. Mas eu acho que vai ser uma disputa grande, porque são 3 personagens muito grandes e a Dakota, sem sombra de dúvida, é uma pessoa muito marcante. Você olha pra Dakota, você vê uma estrela. Agora, a gente vai falar da segunda finalista, né? Por ordem alfabética, quem tá continuando aqui. Tem a Ju Barbosa. E aí, Luísa? Que é uma das suas torcidas aqui, sua maior torcida, o que você achou dessa trajetória da Ju Babu? Jubabu, ela me pegou assim desde o primeiro episódio. E, de novo, a gente volta lá para a garagem do Diva Depressão na primeira temporada. Porque naquela época a gente não tinha o formato corrida das blogueiras que a gente tem hoje, né? E eu lembro, né, que na época eu não fazia resenhas no meu canal, mas eu fazia no meu falecido blog. E lá eu sempre comentava o Corrida falando que eu não conseguia me identificar tanto com a Ju. Mas hoje eu vejo que era pelo formato do programa, né? Ainda estava tudo muito experimental. Quando eu comecei a segui-la, por conta do Corrida, inclusive, mesmo a gente não tendo se conectado tanto com os episódios, eu comecei a ver o quanto ela era não só boa no que ela fazia, mas uma pessoa assim, muito carismática, não do jeito tradicional que a gente pensa, né? Uma pessoa que está sempre falando muito, mas ela fala bem, ela explica direitinho. E durante essa temporada ela me cativou muito ao longo dos episódios, porque ela sempre trazia uma graça, uma finesse na hora de falar. Só que eu acho que o ponto que mais me pegou, apesar da trajetória dela ter sido incrível, né? Ela sempre estava ali numa posição de destaque. O ponto que mais me pegou foi justamente agora, na segunda fase da semifinal, no qual elas fizeram, né, ali o react da inscrição e a Ju foi falando da trajetória dela como criadora de conteúdo e eu vi muitos pontos parecidos com a minha trajetória de criadora de conteúdo. E uma coisa que sempre me pegou no Corrida das Blogueiras é esse ponto da identificação. Eu costumo torcer para a pessoa que eu sinto que me espelha mais. E nessa temporada foi a Ju. Então, eu torço muito para a vitória dela. Tô fazendo aqui vários mutirões, eu e eu mesma aqui em casa. Voto um pouco no celular, voto um pouco no computador. E, sabe, independente do resultado, eu acho que a Ju brilhou muito. E que agora, né, com a proporção que o Corrida tem, acho que vai abrir muito mais portas para ela. Ah, eu vou copiar a resposta da Luísa na cara dura, porque o que me pega muito na Ju é justamente a questão de identificação. A Luísa ela falou sobre a criação de conteúdo. Com a Ju eu me identifico muito mais no nível de personalidade. Toda a questão que ela mostrou durante a temporada sobre a dificuldade dela de comunicação com o ambiente que tem muita gente que ela tá acabando de conhecer. E eu, como eu não conhecia o trabalho dela, eu não assisti a primeira temporada, esse foi o primeiro contato que eu tive com a Ju. Então, assim, eu já me identifiquei logo de cara com ela. Falei, putz, é uma pessoa que tá nesse palco que, tipo, ela entende isso, que eu também sinto. Então, me pegou logo de cara e cada episódio eu me afeiçoava um pouquinho mais a ela, gostava mais dela, gostava do que eu tava assistindo, justamente pelo esse carisma dela, sabe? E foi muito lindo ver toda a trajetória dela, a superação dela, principalmente em desafios de comunicação, eu achei muito foda de assistir. Em questão de narrativa, eu não sei se é a mais forte das três finalistas. Eu não vejo uma história muito bem desenhada durante a temporada, mas eu acho que em questão de personalidade, de carisma, ela dispara, sabe? Ela é uma pessoa muito fofa, uma pessoa que dá vontade de se assistir, sabe? Dá vontade de você ir no feed dela e ficar rodando o dia inteiro, porque ela comunica as coisas de um jeito muito bacana. A gente viu isso durante a temporada, a gente vê isso fora do programa também, nas redes dela. Então, eu acho que a Ju é uma das pessoas que pode ganhar público muito fácil com o jeito dela. Então, amei assistir ela durante a temporada, gostei muito de conhecer ela. Igual eu falei, né? Não conhecia antes. Inclusive, é um erro que eu tenho que corrigir. Eu tenho que assistir a primeira temporada. Tô devendo isso tem anos já. Mas, nossa,
apaixonei muito com a Ju durante a temporada, de verdade. E a Ju foi aquela que teve uma das melhores crescentes de reta final, né, da temporada. Que ela chegou bem tímida, foi subestimada, mostrou que continua uma ótima participante, porque ela entregou em provas que a gente sabia que ela poderia entregar, e se superou em provas que a gente viu que ela tinha dificuldade, né? Porque ainda tinha, ela foi o flop, mas depois teve uma prova de se expressar, de comunicar com aqueles body splashes com cheiros tendenciosos e complicados. E ela conseguiu se dar bem, conseguiu praticamente vencer aquela prova, né, de forma de como fosse uma prova principal. Então ela cresceu no momento exato da competição. É muito importante para quem assiste reality show ver um participante crescendo na reta final, porque ele fica com a gente fica com a imagem dele na cabeça, a gente fica vendo como a pessoa tá boa na cabeça, isso reverte em votos, reverte em pessoas queridas. E ela tem um carisma, ela não é a pessoa mais expressiva, mais expansiva, mas ela tem um carisma dela, do jeito dela, e consegue rolar muita identificação, sem sombra de dúvidas, com ela. E eu gosto muito que é uma pessoa da primeira temporada, porque além de ter a situação precária e tudo, se ela vence, é muito simbólico isso também, né? A questão de, olha, veio lá na primeira temporada, fez uma boa trajetória aqui, venceu provas importantes, conseguiu se superar em outras e tá aí com a coroa de cola quente na cabeça, porque a gente vê que uma das melhores vencedoras e que tá jurada hoje em dia também é da primeira temporada, né? Que é a Renata. Então, fica uma coisa bem interessante de ver da parte da Ju, mas eu acho que a Ju tem essa facilidade também de conquistar as pessoas de outras torcidas, sabe? De pessoas que foram eliminadas e dizer, no meu favorito não tá, eu vou dar um voto na Ju. E se a votação for apertada, isso é muito importante, né? Todo voto vai fazer a diferença. Se estiver bem apertado em cada uma, tiver todo mundo na casa dos 30%. Então, para mim, Ju também seria uma ótima vencedora. Agora, a gente vai falar da Paloma Tamires, né, que é a última finalista da Corrida das Blogueiras. E eu vou começar que a gente começou, todo mundo aqui começou com as suas verdadeiras torcidas para lá. Então, assim, para mim, a Paloma é a grande protagonista da temporada. Seja vencendo ou não, mas para mim vencendo seria melhor. Mas todo o plot que a gente pensar, a maioria vai estar sempre com o nome da Paloma envolvido. Né? Porque se você volta para pensar assim, vamos pensar na sexta temporada de Corrida das Blogueiras. Não tem como desconsiderar a trajetória da Paloma, que foi intrínseca. Paloma é a primeira finalista, a participante, aí para duas finais. Foi a primeira a ser eliminada e voltar na repescagem, né? Então, tornando a única participante da temporada que esteve presente de forma ativa em todos os episódios da temporada. Né? A Paloma esteve lá em todos os episódios. E a questão de histórico, essa temporada eu chutei o balde pro histórico porque era por votação entre eles. Ou seja, a maioria das pessoas que foram ao flop não foram porque foram ruins, foram porque os outros jogaram. Né? Tanto que a Ju também tinha chance de ir para vários flops. Ia pegar um flop na primeira semana, a pobre, só porque era calada. Né? A Paloma também pegou um flop porque ela tinha vencido duas provas. Então, ninguém foi ao flop especificamente por ter sido muito ruim das três, no caso. Foi por questão de twist, questão porque a Dakota se jogou no flop, né? Eu não fui no flop, vamos jogar aqui também. Mas no caso da Paloma, eu acho que ela tem tudo, gente. Pra mim, a Paloma é um dos nomes mais fortes relacionados à temporada, mais fortes relacionados à corrida. Tem uma história boa, tem tudo. E a própria Ju e a própria Dakota reconheceram isso num lounge retrasado sobre a força da Paloma. E que pra mim, eu acho que a gente é uma blogueira completa. Eu acho que de blogueira, o espírito de blogueira que continuou fazendo tudo o que fez. Também uma pessoa de uma temporada original. Então, sei lá, eu sou muito fãzinho da Paloma desde a temporada original. Eu já gostava dela na segunda temporada, não muito como eu gosto hoje em dia, porque eu gosto da história dela. Né? Eu sei que, como falei já uma vez, é cativar os votos tudinho, mas quando eu penso em Corrida das Blogueiras 6, eu vejo que muita coisa tá atrelada à Paloma, então seria muito bom dar a coroa pra ela. Então vamos lá, Paloma, eles maceta o voto. E você, Luiz, o que achou da trajetória da Paloma até agora na final? Olha, eu sempre soube que a Paloma era muito boa, desde lá da segunda temporada, quando ela participou. E eu esperava muito que ela fosse entrar nessa temporada, mas eu tenho que dizer que eu me surpreendi. Mesmo sabendo da potência dela, mesmo sabendo do talento dela, eu me surpreendi com a trajetória. Porque, primeiro, eu não imaginava que ela fosse ser eliminada no meio da competição. E fiquei muito feliz quando ela voltou. Então, tem toda essa carga. Eu também acho, apesar de estar puxando mais sardinha pro lado da Ju, eu também acho que a Paloma foi a protagonista da temporada, porque ela estava envolvida em quase todos os plots, ela quase virou a Juliette da edição, né? Então, não dá para negar que a Paloma teve grande destaque, não só pelo seu talento, não só pelo seu desempenho,
mas também, né, pela narrativa do programa, né? Como ela estava lidando ali com os outros participantes, como ela estava lidando com as provas, né, os desafios. A gente vê, por exemplo, na prova da maquiagem artística, que é um ponto que ela não domina, mas mesmo assim ela não se deixou abalar, ela não se intimidou, ela foi, tentou fazer, olhou para o lado, pediu ajuda e foi indo, sabe? Ela entregou até um trabalho bem legal lá naquela prova, mesmo que não fosse exatamente o que estivessem esperando. Então, eu acho que a Paloma vencendo também vai ser muito legal. Vou fazer festa do mesmo jeito. E que, mais uma vez, né, lá naquela época ela já era gigante, a gente não tinha toda a proporção que o Corrida tem hoje, mas agora que tem, assim como para Ju, vai abrir muitas portas para ela, com certeza. E eu acho que ela deve se consolidar como uma das maiores influências do Brasil, independente do resultado. A gente, das 3 finalistas, eu acho que a Paloma ela é aquela blogueira completa, sabe? Não só no trabalho que ela faz aqui fora, mas durante a temporada. Acho que é ela que tem a narrativa mais amarrada. Isso, fora favoritismo, fora tudo. Acho que só precisa assistir a temporada, você vai saber isso de cara. Que ela chegou lá em cima. O primeiro episódio já chegou intimidando todo mundo. E não por vontade própria, pelo histórico mesmo dela fora do programa e durante a segunda temporada. Ela já traz essa aura de intimidação como competidora. E ela mesma chegou com uma tranquilidade, pelo menos transparecendo uma tranquilidade como competidora. E ela teve uma trajetória completa. Ela teve altas, teve baixos, foi eliminada, voltou. Sabe? Então, assim, ela realmente teve uma história de herói, um arco de herói durante essa temporada. E das 3, apesar da minha torcida pessoal, é a que eu vejo mais fácil levando a coroa. Puramente por questão de identificação também, principalmente por conta dessa vulnerabilidade que ela trouxe durante o último desafio, né, contando a trajetória dela, como que ela chegou nesse mundo de criação de conteúdo, né, fazendo o que dava com o pouco que ela tinha no intervalo ali do trabalho. Então acho que isso, para um público, é de identificação certa, sabe? Para mim foi de identificação certa. Então, eu acho que se ela levar a coroa, vai ser muito merecido, vai ser uma plataforma imensa e merecida para ela, que ela consiga muito mais sucesso do que ela já tem. E vou ficar muito feliz mesmo, porque a gente vê durante a temporada e fora que é uma pessoa que ela bota muita paixão no que ela faz, sabe? Ela é criadora de conteúdo, pura e exclusivamente. Então, assim, ela é boa e ela gosta do que ela faz e isso transparece. E pra mim isso é suficiente pra pessoa merecer ganhar, sabe? Então, assim, apesar de não ser a minha torcida principal, eu vou gostar muito de ver ela ganhando. E antes de continuar, da gente fazer nossas apostas de quem a gente acha que vence e quem a gente quer que vença, e de falar umas polemiquinhas aí que rolaram na semifinal, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda sexta, falando de corridas blogueiras. Tá chegando ao fim, né? A gente só vai ter mais um episódio numa sexta. E todas as quintas falando do BBB 25. A gente já tá falando do BBB 25, inclusive eu e a Laura te falou, gente, olha, do Big Brother. Essas 48 horas que já teve de estreia de 2 dias, de falamos dos participantes, a gente falou de cota de patrocínio, a gente analisou a audiência, ou seja, tá um podcast bem recheado, tá um podcast da indústria, né? Tá do jeito que a indústria gosta. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, né, para podcast também, e também de assistir os vídeos da Luísa sobre corrida no canal dela no YouTube e ouvir o Space das blogueiras no Twitter. Então vão lá consumir todos os conteúdos sobre corridas porque tá chegando ao fim, né, a temporada e talvez o reality. Tomara que não. Voltando ao programa, agora vamos saber para quem vai nossa torcida e nossa análise da torcida. A gente já sabe que temos nossas favoritas aqui, mas vamos fazer uma pergunta mais elaboradazinha, digamos assim. Luísa, a gente sabe que você quer que a Ju ganhe, mas quem você acha que vence a Corrida das Blogueiras e por quê? Bem, eu quero muito que a Ju ganhe, mas eu tô sentindo que vai dar Paloma, porque eu tô vendo bastante movimentação das pessoas. Eu sei que comentário e visualização não é igual a voto, né? Nem todo mundo que tá comentando tá votando, mas eu sinto que a movimentação a favor da Paloma tá sendo gigante desde antes dela ser eliminada, inclusive, né? Quando ela voltou, então, só cresceu.
Então eu acho que a fanbase tá bem organizada, como foi também na época da segunda temporada. Não duvido nada que estejam rolando aí grupos de WhatsApp fazendo mutirão. E eu espero ser surpreendida, mas se não for também, eu acredito que ela vai fazer um ótimo reinado. Neuza, você quer que a Dakota vença, mas quem você acha que vence e por quê? Realmente eu quero muito que a Dakota vença, por gosto pessoal mesmo. Mas eu também acho que a Paloma leva em questão do que a gente tá vendo nas redes sociais, de como que o público tá se identificando. Por questão de torcida mesmo, eu acho que tá mais. Não dizer mais fácil, mas eu acho que tá um pouco mais evidente. Tá pesando um pouquinho mais pro lado da Paloma. Acho que igual a gente acabou de falar, por trajetória durante a temporada, por trajetória dela na segunda temporada, né? Todo o público que ela já acumulou até aqui. E pela identificação geral do público mesmo, acho que é a mais provável de levar a coroa. Igual a Luísa falou, eu acho que é alguém que vai fazer um reinado muito bom, que vai fazer muito bom proveito do prêmio e da plataforma. Então, se acabar dela ganhar e não a minha escolha pessoal, vou ficar muito feliz também, vou achar muito justo e é isso, vou comemorar. Olha, eu sou Palomer e tô um pouco pessimista. Olha como é assim, eu torço pra Paloma, como eu falei, mas quem eu acho que vai ganhar, gente, eu acho que a Dakota vai ganhar. Por quê? Teoricamente, pelo Insta do Diva Depressão, a votação estaria acirrada. A gente sabe que são 7 dias de votação. É muito complicado de prever, né, quem vai vencer com base em 7 dias. Mas eu sei que a Dakota tem uma base de apoio muito maior. E isso importa muito em votação acirrada. Como a gente falou, 3 votos, 4 votos farão a diferença. Então, acho que isso pode contar muito para a Dakota se a votação tiver apertada. E isso, gente, não é desmérito da Dakota nenhum, é o mérito dela que ela conseguiu conquistar as pessoas, conseguiu ser popular no seu nicho ao ponto das pessoas pararem um tempinho para ajudarem ela em voto, né? E isso é mérito de cada um conquistou. Eu já vi que a Ju também conseguiu parcerias, eu vi que a Paloma conseguiu parcerias, mas tá aí acontecendo, né? Então tá aí. Luísa e Neuza acha que Paloma vence, eu acho que Dakota vence. Então, parabéns, Ju, você vai ser a campeã, porque sobrou aqui. E o histórico desse podcast, às vezes, de ser pé frio, é o que pode acontecer. E a Luísa tem informações de reacts na íntegra da Dia TV, né, Luísa? Tem números aí. O que você viu desses números aí, hein? Fazer pra gente de achismos de mais popular, por assim dizer. Então, de acordo com o Votalhada do Corrida das Blogueiras, né? Porque a gente não tem umas enquete da UOL, mas a gente tem aqui as visualizações dos reacts na íntegra. Porque as pessoas assistem o episódio e eu, pelo menos, acho que vão depois procurar para assistir primariamente o react da sua favorita para ganhar, né? A gente tem 4, né? Porque a Natália acabou não indo para a final, mas ainda está aqui. E o dela é o menos assistido, com 697 visualizações. Logo em seguida vem a Paloma, com 949 visualizações. E o top 2 fica aí com a Dakota e com a Ju. A Dakota com 1.000 e alguns quebrados, né? Porque aqui só aparece 1K de visualizações. E a Ju com 1.3K. Então, 1.300 e uns quebradinhos. E é o curioso que isso mostra como a votação pode estar acirrada, né? Porque não tá ninguém com 5.000, enquanto a outra está com 1.000, né? E até no Instagram, quando elas pedem votos, né? Postaram um pequeno rio, já elas pedindo voto, que eu tô achando o máximo da Dakota pedindo pra votar 4, né? Por cada temporada. Ela vestiu a camisa do número 4 mesmo. E o Dakota, por exemplo, tem 73.800, a Ju tem 86.900 e a Paloma tem 96.200. Ou seja, torna ainda tudo mais acirrado, né? Mas o que a gente pode tirar de conclusão é que talvez a Ju é no mínimo segundo lugar, né? Porque a gente vê que a Dakota e a Paloma que oscilam mais de posições. Né? Uhum. Então, assim, na teoria, né? Na prática, eu não sei porque se a gente for levar o número de seguidores, a Ju é que tem menos, né? Mas fica, pra mim, eu acho que é uma das finais mais, que pode ser mais acirradas, mas pra mim é a final mais forte da história da Corrida das Blogueiras. Não tem nem pra onde correr. Porque são nomes muito grandes. Gente, são 3 pessoas que podiam ganhar temporadas diferentes, porque seriam 3 ótimas winners. A gente vê no Hall de Winners, sabe? Vê as 3 bonitinhas lá, cada um com sua coroa. Seria Uhum. perfeito. E o curioso é que, assim, com exceção da quarta temporada, que a Dakota podia ter vencido, né, ali, chegando na final, até a Jade podia ter vencido, não dá pra tirar a coroa da Kenya para dar pra Paloma, e muito menos dá pra tirar a coroa da Renata e dar pra, pra Ju, né? É pra você ver como o nível já tava forte nas próprias temporadas das 3. E elas chegarem aqui só mostra como elas estão fortes também, mas a gente só vai descobrir semana que vem. E antes de terminar, vamos falar de polemiquinha
que quem deve estar ouvindo a gente perguntando, oxe, eles não vão falar disso que aconteceram? Gente, calma, ele vai falar. Luísa, rolou um ato falho da blogueirinha, ela meteu a Natália na final, quando ela não tinha esse poder. Como é que você achou quando estava assistindo? Porque eu fui pego de surpresa e eu achei realmente que a Natália estava na final. Bom, foi um pouco chocante, assim, né? Porque eu sempre acho que essa prova de semifinal, que eles têm que contar a história e dizer por que que merece vencer, é uma prova só para cumprir tabela e que depois os meninos vão falar: aberta a votação, gente, vota aí em quem vocês quiserem. Uhul, feliz corrida das blogueiras. E quando a blogueirinha teve esse ato falho, eu realmente achei que ela ia para a final. E eu fiquei me segurando até o último minuto. Então, eles passaram a Paloma, passaram a Ju. Quando sobraram a Dakota e a Natália, eu achei que ia só, tipo, fazer de praxe ali. Ah, fala aí o teu motivo, parabéns, você tá na final. Quando passaram a Dakota, eu já tava assim, eles vão passar a Natália também. Eles vão passar a Natália também. E quando o programa acabou e a Natália indo embora e as três se abraçando e gritando, eu fiquei, gente, a blogueirinha deve ter levado um esculacho nos bastidores, hein? Meu Deus. Gente, foi cerca de 84 emoções e meio segundo de episódio. Eu fiquei com muita pena da Natália, porque na hora que a blogueirinha falou, eu fiquei surpreso, mas eu fiquei surpreso porque eu não achei que aquele era o momento de anunciar já as finalistas. Porque, meu Deus, já tá nessa hora? Que aí, obviamente, falaram que foi um erro e tudo mais. E eu fiquei com tanta pena da Natália. Eu acho que realmente cabia, igual a Luísa falou, ter um top 4 de finalistas, mandar todo mundo pra final, só ter esse momento mais vulnerável mesmo de praxe, de final de temporada. Mas eu fiquei com muita pena da menina. E depois a blogueirinha explicou no Twitter, né? A gente nunca sabe se dá pra levar a blogueirinha a sério. Que ela achou que ela teria o poder de indicar alguém pra final. Mas a gente nunca sabe quando que ela tá falando sério, quando que ela tá na personagem. Eu sei que foi muito feio. E eu fiquei com muita pena da Natália, coitada. Eu também pensei, isso tudo que vocês pensaram também. Eu fiquei surpreso, fiquei, nossa, a Natália tá na final. Eu fico, meu Deus, quem eu vou perder das três, né? Eu fiquei pensando logo nisso, assim. Né? Eu fiquei, ai meu Deus, não sei por quê. Porque chegou em um episódio, eu cheguei até a falar, gente, é muito fácil eliminar a Paloma na semifinal, dizendo que ela já teve a chance dela na repescagem. Eu ficava logo pensando, pessoal, eu penso tão pior, gente, eu sou pessimista com os favoritos. Porque eu não tô acostumado a ter favorito chegando na final, né? Pra começo de conversa. Então, quando fica perto, eu fico logo, ih, é aí que vai sair. Mas. Eu não sei, como falei, eu até achei que a gente falou em off, né? Eu até achei que esse ato falho resultaria nas quatro na final. Porque eu pensava que ia ter as quatro na final, sinceramente. Eu dizia assim, vai estar todo mundo na final, gente, é uma temporada especial. Mas o Correio não quis, então isso é culpa deles terem feito. Que, gente, convenhamos, ano passado passei uma final tripla, dava. Na temporada da quarta temporada foi tripla, que podia ser quarto. Na final, eu adoro a Dakota falando do stand-up antes de começar a final, ela falando disso, que justamente no ano que ela não tá, foi uma final quádrupla. Mas tá aí, aconteceu e tudo bem. E uma outra polemiquinha, eu não sei se vocês viram os vídeos dos bastidores, é porque na hora que eles passam a Dakota, o Twitter bate palma e comemora. Vocês acham isso uma atitude legal de ir ao ar, Luísa, dos bastidores? Mostrar, assim, talvez quem da produção estivesse torcendo pra quem? Eu não acho que poderia, né? Na verdade, eu não acho que deveria ter ido ao ar essa parte. Eu não cheguei nessa parte ainda do vídeo dos bastidores. Mas eu vi alguns comentários do vídeo, o pessoal também reprovou essa atitude. Ai, porque tinha gente na produção comemorando que a Dakota passou e pipipipopopó. A gente sabe que a Dakota é uma pessoa super bem relacionada. Eu posso até dizer que ela é a vereadora das drags, né? Tá sempre ali falando com todo mundo, trabalhando com todo mundo. Ela tem uma boa relação com as pessoas com quem ela trabalha. Então, eu acho que é, no fim, uma coisa natural, que às vezes a pessoa que está ali tão envolvida na produção acabe se apegando a alguém, mas eu acho que poderia não ter ido ao ar essa parte, né? Do pessoal comemorando a passagem dela. Ou então colocar de cada pessoa, né? Colocar a passagem da Paloma e ter alguém ali que se apegou à Paloma e ficar. "Ei". Então, eu achei que foi um pouquinho de mau tom. Eu achei.
Eu tô morto com a Luísa, porque a Luísa falando a passagem da Dakota, a passagem falando, meu Deus, elas morreram, Luísa, gravando Corrida Não das essa Blogueiras. passagem! Passagem do Rio Card. Não, e foi, isso me lembrou o Lounge de agora há pouco, né? Com a Dakota falando que a primeira mensagem que ia mandar é dizendo, ó, a queda de TV, a Dakota morreu, né? Foi pro O nosso Lounge, lar. né? O nosso lado, digo, gente, Disclaimer: nenhuma blogueira foi ferida para a confecção desse episódio. todas as blogueiras estão aqui bem de saúde, a gente espera, né? E você, Neuza, o que achou desse momento aí que foi ao ar? Ai, gente, muito feio, sabe? É igual você falou, a gente tem noção de que a Dakota tem uma relação profissional um pouco maior com o Dia TV, com o Dia Estúdio, com os meninos. Isso não é escondido, mas eu acho que num contexto de competição, onde teoricamente as três finalistas estão no mesmo patamar, eu acho um pouquinho feio, eu acho um pouquinho deselegante mostrar que tem gente na produção que tem essa preferência. Todo mundo tem preferência, gente, todo mundo tem torcida. Eu não duvido que os jurados tenham preferência dele, que os apresentadores têm, mas você mostrar isso num contexto da competição ainda, eu acho muito desrespeitoso com as outras competidoras, sabe? É de se deixar um gostinho amargo mesmo. E não precisava, sabe? Isso passou por alguém que estava na sala de edição. Isso não precisava ter ido para o produto final. E isso, infelizmente, pode atrair um hate desnecessário, né? Que nenhum hate é necessário, no caso, mas não atrai um hate pra Dakota, né? Que já Sim. recebia hate por qualquer coisa que fizesse na temporada, na quarta temporada, por exemplo, recebeu certa quantidade de hate, pode receber agora por causa disso. É porque, assim, uma coisa somos nós três aqui que deixou claro, por exemplo, no episódio. Não que não fosse claro nos outros episódios pra quem torcia, né? E pra quem a gente não torcia, porque a gente deixou sempre claro aqui no podcast. Mas a coisa é a gente que não tem vínculo nenhum ficar dizendo, né? A gente torce pra fulano, torce pra Beltrano e quer que fulano ganhe. Outra coisa é você pegar a emissora, né? E botar pessoas. Eu acharia errado pra qualquer pessoa, é porque ficou. Eu achei que foi um pouco mais errado do que já seria, porque foi com a Natália de novo, logo depois daquele negócio com a blogueirinha, né? Ela teve um negócio com a blogueirinha, aí depois teve o povo comemorando. Eu digo, gente, eles podem comemorar nas suas redes sociais pessoais, tudo, mas e no programa de bastidores ao ar, quando eles falam, tem o Diva falando que todas as quatro eram merecedoras, mas que tinha que fazer uma final com três, aí você vai pro Switch, a Switch tá comemorando, eu acho que é feio pra quem tá sendo eliminado e para outras pessoas. Eu reclamaria se fosse qualquer pessoa, gente, falando assim, é porque atrai hate pra pessoa que não teve nada a ver com isso, né? Não vai pra. Ninguém vai. O povo vai dizer, tá vendo? É da cota cotada. Eu digo, não, gente, não. Aí foi o erro de editor, o erro da produção que quis botar essa cena lá. Agora, pra quê, né? Porque ninguém queria ver Switch. A gente, Switch não é protagonista do Corrida das Blogueiras, é dos bastidores. Podia mostrar a reação dos jurados vendo as finalistas, né? Porque foi uma decisão que, teoricamente, foi difícil. Eu não sei por quê, gente, porque a reação da Dakota foi ótima, né? Ali, mas tudo bem. Mas tá aí. Esse é nosso episódio analisando as finalistas e algumas coisinhas do 10º episódio da Corrida das Blogueiras 6. Semana que vem, quando eu, Luiz e Neuza estivermos aqui, já será para exaltar a nova grande vencedora da Corrida das Blogueiras. Uma das nossas favoritas estará com a coroa na cabeça. O Corrida terá uma vencedora maravilhosa no seu Hall de Winners. E a gente vai conhecer a Miss Simpatia também, Vini Freire, né? Porque tá meio óbvio, né? Então fica aquele lema: será que a quarta temporada terá duas vencedoras? Será que a primeira temporada terá duas vencedoras? Será que a segunda temporada terá duas vencedoras e duas Miss Simpatia, né? Resta a gente votar em quem a gente quer que ganhe, porque é uma semana de votação. Uma pessoa pode estar liderando agora ou pode estar tudo apertado. Mas e os outros 5 dias que restam? Quem será que vai conseguir manter seu público fiel votando sem parar? Essas e outras perguntas a gente vai responder semana que vem. Então até lá e tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bota na Ju! Bota na Paloma! Bota ele Dakota.